Laura Sabino, que hora você acordou hoje? Não sei, umas 7 horas da manhã. É que eu tava aqui querendo saber se você trabalha enquanto eles dormem, né? Porque você sabe que Deus ajuda quem é o seu madruga, né? Aquele ditado, né? Acordei às 5 da manhã pra ser assaltada. Então se você foi assaltada às 5 da manhã, é sinal de que o assaltante acordou pelo menos 4h30, né? Nós estamos dois trapalhões aqui. Patati Igual patatá. dois tiozão hoje. Inclusive, o Iseli tinha que mudar o nome do canal pra Web Zorra Total. Que fique claro que é o total, tá? Não é só o Zorra. Pior que nesse caso, gente, eu até acho bom a gente começar assim com esse bom humor, porque hoje a gente vai falar sobre um negócio que é pra deixar qualquer pessoa puta. Hoje a gente vai falar sobre coaches picaretas e o mito do empreendedorismo. Então vamos lá, meus empreendedores. Destrava o mindset aí da vinheta, DJ. Pois é, web comunistas. Nos últimos 10 anos, os coaches se espalharam como pragas. Tem coach na política, coach de filosofia, pastor, padre, monja, coach mirim, vendedor de curso. Tem puta, tem corno. Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem espírito. Eles prometem que o que separa pessoas milionários e a gente é só a força de vontade e um bom planejamento. E apesar de que agora tem muita gente falando sobre isso, na prática o mercado de coaches vem crescendo há muito tempo. Em 2019 foi registrado um aumento de 300%, fora os livros de coach que estão ficando sempre ali no top 10 dos mais vendidos no Brasil. Eles prometem ensinar soluções financeiras, como esse último aí que ficou no top 5, que estava se baseando nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos, não sabemos com que fonte eles fizeram esse livro. Talvez um dos casos mais famosos foi o do Pablo Marçal, que por pouco não virou prefeito da maior cidade do Brasil no ano passado. O que interessa a gente aqui hoje é entender a razão pela qual o fenômeno de coach explodiu no Brasil. Como nós entramos nessa neura de idolatria do tal empreendedorismo. Como que empreendedorismo virou a proposta para a solução dos problemas da maior parte dos trabalhadores brasileiros. A gente começa pelo fato de que o mercado de trabalho é uma merda, né, Laura? Mentira. Aqui no Brasil, por exemplo, a jornada de trabalho é absurdamente alta, ao contrário do que muita gente da alta burguesia diz, né? Muita gente fica 44 horas semanais em escala 6x1. A maior parte das pessoas precisa acordar muito cedo para conseguir chegar no trabalho, enfrenta um trânsito insalubre e praticamente só chega em casa para conseguir dormir. E no local de trabalho, o assédio moral é generalizado e no caso das mulheres, assédio sexual. Só no primeiro semestre de 2023 foram mais de 8.000 denúncias de assédio moral pelo Ministério do Trabalho. E no ano passado, o número de assédios sexuais no trabalho cresceu 35%. E isso é um inferno, um pesadelo que se repete para a maior parte dos trabalhadores, em troca de um salário que mal dá para pagar as contas, né, Laura? Sim, e pra gente comprovar isso que você tá falando é só olhar os dados. No Brasil, a virada do mercado de coaches e de livros motivacionais cresceu muito ali a partir de 2014, que foi quando essa crise internacional chega com mais força no Brasil e quando a nossa crise política também cresceu. E isso piorou em 2017, que é justamente quando foi aprovada, olha só, a reforma trabalhista, que liberou ainda mais as jornadas de trabalho de até 12 horas diárias. Reforma essa que, diga-se de passagem, forçou os trabalhadores a terem que cada vez mais negociar com patrões por direitos básicos e criou também muitas dificuldades de acesso à justiça no trabalho. E aqui eu quero deixar claro que com negociação a gente está sendo muito generoso, né? Não existe negociação entre o pescoço e a espada, gente. Exatamente, isso fez com que explodisse ainda mais o subemprego no país. Para vocês terem uma ideia, atualmente 38,1% dos trabalhadores no Brasil estão na informalidade. Em 2023, 60% dos trabalhadores viviam com até um salário mínimo. O cenário é de devastação e quando a gente está aí num cenário apocalíptico, a gente se apega mais fácil a discursos que prometem resolver o problema, que deem qualquer perspectiva de melhorias nessa vida. Crises econômicas, sociais e políticos criam um terreno fértil para o surgimento e fortalecimento de diversos grupos e movimentos que se aproveitam ali da instabilidade para ganhar relevância, influência ou lucro. Então, antes de você pegar seu violão para cantar "Que país é esse?", Que país é esse? ou taxar quem cai nesse discurso de coach de trouxa ou pobre de direita, entenda que essa é uma tendência mundial, fruto da crise capitalista que o mundo inteiro vem passando. O aumento da criminalidade, o aumento de golpes, perda de direitos trabalhistas estão diretamente ligados ao aumento da vulnerabilidade da gente. E a promessa de controle individual em meio a caos coletivo é uma das formas mais fáceis de mobilizar as vulnerabilidades emocionais e econômicas. E isso que a Laura falou fica ainda mais nítido
nítido quando olhamos para os outros mercados que vêm crescendo de forma complementar ao dos coaches. Por exemplo, esquema financeiro, pirâmide, marketing multinível, né? Criptos duvidosas, pseudocientistas, teóricos da conspiração, movimento de extrema-direita, jogo de aposta e bet, urubu do Pix e religiosidade fundamentalista. Agiotagem. Agiotagem. Muitos coaches abraçam uma retórica religiosa nas suas palestras, transformando essas palestras em verdadeiros cultos, e os coaches viram esses mártires. O Pablo Marçal mesmo, de quem a gente já falou, meteu essa aqui, ó. Eu já fui no velório pra ressuscitar pessoas. Eu acredito nisso, eu ainda vou ver isso. Caralho, mano. O fato de eu ser um fracassado ainda, que as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. O cara tá dizendo que já foi em um velório pra ressuscitar as pessoas. E nesse dia aqui que ele tentou fazer uma mulher voltar a andar. Levanta. Força agora nesses nervos, em nome de Jesus. Qual o sentimento que você tem? Tava ruim. Agora parece que piorou. Disse isso não é uma das coisas mais revoltantes que você já viu na sua vida. No mesmo nível desse daí, só aquele pastor que revelou por que as baleias estão em extinção e as vacas não. Você sabe por que a vaca não está em extinção e a baleia está? Porque a vaca é privatizada. A vaca tem dono, a baleia não tem. Que detalhe, né? Baleia não tá em extinção. Porra, estatiza aí o mosquito da dengue, porra. Estatiza o Edson Egídio pra galera. E um outro fator importante é a individualização extrema que a gente vive. Os contratos de trabalho cada vez mais instáveis destroem qualquer senso de coletividade entre os trabalhadores, o que acaba dificultando até mesmo formas tradicionais de organização, como os sindicatos. No Brasil, nos últimos 10 anos, o número de sindicalizados caiu 10% e ele já estava bem baixo em 2014. O trabalho deixou de ser entendido como direito e a precarização e instabilidade do mercado passaram a ser vistos como estados naturais do mercado de trabalho. Os empresários afirmam que as novas tecnologias tornam o mercado cada vez mais instável e não há o que ser feito além de cada um criar o próprio mercado ou se esforçarem ao máximo para se virarem no mundo do cão que a gente vive, e qualquer reivindicação por melhorias coletivas é claro que é vitimismo ou mindset de perdedor. Só que o tal empreendedorismo sempre existiu nas periferias. Camelô, dono de salão, lanchonete, gente que rala pra viver. Mas agora vendem isso como se fosse uma ideia nova, quase mágico, um caminho certo pra subir de vida. Nos últimos anos, muita gente de quebrada foi levado a acreditar que tem mais em comum com os bilionários, né, tipo o velho da van, do que os outros trabalhadores pobres que dividem com eles os hospitais, os bares, os transportes e as dificuldades do dia a dia. Isso não é coincidência. O novo ensino médio, por exemplo, enfiou matérias como projeto de vida e empreendedorismo goela abaixo dos alunos, empurrando a ideia de que tudo só depende do esforço individual. Também não é à toa que hoje a gente vê comerciantes de bairro falando mal de programa social, sendo que são justamente esses programas que aumentam o próprio poder de compra dos seus clientes. Exatamente, eles inundam a classe trabalhadora de ideologia e depois vendem que empregos altamente precarizados como, por exemplo, Uber e iFood, são formas de empreendedorismo. Eles chamam os motoristas que trabalham da plataforma, inclusive, de motoristas parceiros. A propaganda no site oficial da Uber é justamente essa: faça seu próprio horário, ganhe seu próprio dinheiro, não tenha patrão. Mas a verdade é que você tem patrão, você só não vê o seu patrão. O, entre aspas, motorista parceiro trabalha até 15 horas por dia para conseguir tirar um valor substancial, sem qualquer cobertura social. Se sofrer acidente, se for assaltado, se ficar doente ou o carro quebrar, fica abandonado e desassistido, enquanto os patrões donos da plataforma têm lucro líquido de 1,78 bilhões de dólares. Felizmente, muitos motoristas e entregadores estão percebendo que não são empreendedores coisa nenhuma, nem são parceiros da Uber ou do iFood, mas sim são trabalhadores precarizados. São funcionários dessa plataforma. Outro fenômeno que tem crescido e está até sendo comemorado por certos políticos é o do microempreendedor individual, o MEI, que é uma ideia vendida como sendo de uma pessoa corajosa em busca da independência financeira e em busca dos seus sonhos. Só que a realidade é bastante cruel. A verdade é que boa parte dos MEIs são pessoas desempregadas e desesperadas que abrem um pequeno negócio para tentar sobreviver. Afinal, ninguém quer morrer de fome, né? Um levantamento do IBGE de 2022 demonstrou que 60% dos MEI do Brasil abriram um cadastro após serem demitidos do emprego e 30% dos MEIs estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal em situação de baixa renda ou vulnerabilidade. A esmagadora maioria dos microempreendedores individuais são pessoas necessitadas, que estão há muito tempo sem trabalhar e precisam sobreviver de algum jeito, estando também completamente desassistidos, pois se eles ficam doentes, ficam também sem receber nada. O MEI serve para reduzir os custos dos empregadores e permite que grandes empresas contratem funcionários sem precisar arcar com os direitos trabalhistas, como por exemplo seguro-desemprego, 13º, férias remuneradas, entre outros. Na prática, com a desculpa de: se eu te
te contratar como MEI, eu posso pagar mais, porque eu vou gastar menos com o imposto. E isso se tornou uma ferramenta muito conveniente pro patrão te demitir sem justa causa. Você acha mesmo que quando o patrão economiza em qualquer coisa, ele vai aumentar seu salário? Você vai cair no ziriguidum da burguesia? Ai, que maravilha, né? Se fosse a Maísa, seria a única MEI a se aposentar no teto do INSS. E a regra é simples. Quanto mais trabalhadores informais, MEIs e uberizados, menos trabalhadores sindicalizados. Assim, né, como cresce o exército industrial de reserva, que é aquela fila de gente que quer sua vaga ou que seu patrão joga na sua cara que tem um tanto de gente que vai querer o trabalho, quando você pede aquele aumento. O que você faz para evitar ser substituído por alguém dessa tal fila de gente? Simplesmente não pede aumento, se acostuma com o salário baixo, com as condições precárias. Os números demonstram isso no mundo todo. Enquanto os bilionários enriquecem em média 2 milhões de dólares por dia, 44% dos mais pobres vivem com menos de 6 dólares diariamente. E no Brasil, 64% da riqueza está na mão de 1% da população. Eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos anos a gente tem visto um fenômeno que são os jovens ali desmoralizando e demonizando a CLT. O que choca muita gente, que para alguns demonstram que o brasileiro hoje não quer esse trabalho assalariado clássico, né, de que a gente deve se modernizar, que o mercado de trabalho correu e blá 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 blá. E tem até mesmo gente de esquerda que tá caindo nessa ladainha que alegra muitos bilionários do nosso país. Gente, os adolescentes estão associando a CLT justamente a esse mercado de trabalho bosta que foi consolidado pelo Michel Temer, que já estava bem ruim e que depois foi ainda mais consolidado e aprofundado pelo Jair Bolsonaro. O estudante que não é burro nem nada, não quer trabalhar 12 horas por dia para ganhar R$ 1.500 sofrendo assédio moral de patrão igual viu seu pai sofrendo durante toda a vida. Na verdade, o que essas pessoas, essas crianças e estudantes estão zoando é justamente o que a mídia está querendo empurrar como novo mercado de trabalho. E estatisticamente, esse trabalhador que quer ser empreendedor, que não deseja mais ser assalariado, é minoria, tá? Segundo uma pesquisa da FGV, 70% dos autônomos que recebem entre 1 e 3 salários mínimos prefeririam um emprego formal de carteira assinada, assim como 54% dos que ganham acima de 3 salários mínimos. Essa maioria de trabalhadores que não querem mais emprego formal, com os quais a esquerda não consegue mais dialogar, simplesmente não existe, gente. A maioria dos trabalhadores quer um emprego estável, com boa remuneração e jornada de trabalho saudável. Simples assim. Essa sempre foi a pauta e continua sendo a pauta. Então, a grande maioria dos trabalhadores não engole o mito do empreendedorismo. Mais do que dar base para um mercado de coaches picaretas que vendem fumaça, o mito do empreendedorismo cria uma massa de trabalhadores autônomos extremamente precarizados e desesperançados ou iludidos pela ideia de que, se esforçarem, podem ser o próximo Elon Musk. E a questão não é nem querer ter o seu negócio, é você achar que porque abrir o próprio negócio tá mais perto do Bill Gates que de um trabalhador. O problema é que o mito do empreendedorismo faz muita gente acreditar que, se não chegou lá, é porque não se esforçou o suficiente. Isso gera frustração, metas absurdas, culpa e até problemas de saúde mental. Enquanto a realidade é que mais da metade dos microempresas no Brasil fecha as portas antes de completar 5 anos, segundo a Sebrae. Para vocês terem noção, existe até o mês da conscientização sobre saúde mental de MEI. E isso tem relação direta com a culpa e frustração gerada pelo discurso de que, se você fracassou, a culpa é sua. Quantas notícias você já viu de bilionários se matando, hein? E eu tô falando aqui de se matando, tá? Não implodindo indo visitar o Titanic. Ou, por exemplo, quantas vezes você já viu campanha de saúde mental para bilionários? Ser bilionário é da hora, diferente de ser MEI, quando 30% dos empreendedores, entre aspas, brasileiros buscam apoio psicológico com síndrome de burnout. E você aí que tá assistindo o web comunista safado que eu sei que você é. Você é de uma categoria profissional? Se sindicalize. Se filie a um partido de esquerda radical. Entre em um coletivo ou um movimento social. Se organize. Os bilionários têm canais de televisão, jornais, fundações, ONGs, quilômetros de terra e uma porrada de deputado na sua folha de pagamento. Nós, trabalhadores, temos apenas nós mesmos, ou seja, nossa organização como classe. A solução para os nossos problemas não está no empreendedorismo individual. O que a realidade mostra é que isso é o caminho para as respostas mentirosas. E sabe o que não é mentira? Que algoritmos precisam de curtidas, comentários, compartilhamento. E a gente precisa que você faça isso para fazer com que esse programa chegue mais longe. Também se inscreva aqui na plataforma do ICL, que inclusive faz um debate super interessante sobre essa questão de empreendedorismo, de uma forma nada de coaches, assim, nada de vender ilusões para as pessoas. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até semana que vem. Trabalhar é pior que morrer. Olá, olá. Olê, olê. Olê, olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição,
convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha pro Provocação Histórica.